Todos pensavam que ele era um fracasso inútil, mas ele se revela o soldado mais forte da humanidade. Ele nasceu num mundo onde criaturas monstruosas, conhecidas como dragões, começaram a surgir e a destruir tudo. Antes que alguém pudesse sequer tentar invocar Goku de outro mundo, os monstros apareceram de repente. E logo depois, garotas começaram a surgir com poderes de dragão. Elas passaram a ser conhecidas como as D, e foram enviadas para uma academia especial. Mas para a surpresa de Yu, ele percebe que também tem esses poderes misteriosos, mesmo sendo um menino. Ele é logo enviado para um instituto mágico chamado Midgar, e para sua grande sorte, ele conhece uma garota chamada Iris, que imediatamente começa a gritar com ele por entrar numa área estritamente reservada para garotas. Ele mostra o distintivo e explica que foi enviado e não teve escolha. Ela pergunta por que um soldado como ele está na academia, quando de repente Mitsuki, irmã mais nova de Yu, os cumprimenta calorosamente. Ela imediatamente leva Yu para dentro da escola e entrega a ele o uniforme, após o que ele é apresentado a uma professora chamada Haruka. Ela o informa que é a coronel e está no comando de Midgar agora. Então Yu rapidamente decide puxar o saco da nova chefe e a saúda por ser uma mulher forte e independente, como todo beta masculino na friendzone. Ela decide questioná-lo sobre a história da escola e ele responde confiante, dizendo que Midgar começou como zona de quarentena onde soldados mantinham os D.S. presos. Depois disso, alguém lembrou que direitos humanos existiam, e os D.S. foram libertados para se juntar a uma organização chamada Asgard, onde eles guardam bundas, eu acho. Agora é uma escola chique onde os D aprendem a transformar matéria escura em coisas legais, como recursos raros, e ocasionalmente lutar contra dragões. Haruka parece impressionada, mas secretamente insinua que o verdadeiro propósito da academia não é exatamente público. Depois de conversar com ela por um tempo, Yu começa a andar pelo campus com Mitsuki, expressando sua surpresa por ter sido transferido para lá. Ela lhe diz que, como presidente do corpo estudantil, é seu dever apresentá-lo a toda a assembleia. Durante a apresentação, a assembleia fica chocada ao saber do gênero de Yu. Mitsuki insiste que todos o aceitem sem discriminação. Ela então entrega o microfone a Yu, que timidamente admite sua inexperiência na arte do D, comparado às garotas ali. Mais tarde, Yu comparece à sua aula, onde Haruka o apresenta, mas uma garota chamada Lisa o interrompe, declarando que não o aprova por ser um menino. Mitsuki intervém, afirmando que Yu está além de todas as avaliações e procedimentos formais. Haruka aponta o brasão de dragão em seu corpo, provando que ele é tanto um D quanto as garotas. Apesar de tudo isso, Lisa exige que Yu demonstre seus poderes. A turma concorda e Yu cria uma bola de matéria escura, transformando-a numa arma. Todos ficam chocados, embora uma garota comente que ele desperdiçou sua magia ao criar uma arma, e Haruka concorda, lembrando-o de que este não é o Nifel e seus inimigos não são humanos. Ela pede a Lisa para listar os dragões que apareceram até agora, começando pelo negro de 25 anos atrás e mencionando os outros. No total, 7 dragões. Agora, os alunos devem derrotar o Basilisco Vermelho, conhecido por suas escamas de diamante. De repente, Iris se levanta e decide que é a hora perfeita para contar o que houve entre ela e Yu na praia. Ela dá muitos detalhes, acusando Yu de vê-la nua e de pegar suas roupas. As outras garotas olham para Yu com nojo, tratando-o como um pervertido, enquanto ele grita com ela por manipular a história. Mais tarde, os alunos vão para a sala de exercícios subterrânea, onde Iris explica a Yu que a sala fica no subsolo para evitar qualquer contaminação material durante a prática. Durante uma demonstração, ele decide ajudar Iris com seus alongamentos, mas acidentalmente deixa as coisas estranhas. Mitsuki chega bem a tempo de impedi-los e pede para ele esperar em outra sala, já que é a primeira vez dele lá. As simulações começam e Haruka pergunta a Lisa sobre a matéria mais versátil e ela responde ar antes de invocar 2 bolas de matéria escura para voar. Yu fica impressionado, e Haruka explica como manipular o ar cria vento que permite o voo. Mitsuki cria uma simulação de um basilisco vermelho com escamas de diamante, e Lisa gera uma lança para combatê-lo. Ela então cria uma labareda poderosa que perfura e destrói a carapaça do basilisco. Em seguida, uma garota de cabelos brancos chamada Furo usa ar comprimido para criar uma bala de canhão, destruindo a simulação em segundos. Os outros alunos se revezam impressionando Yu com seu uso criativo e eficiente de matéria escura, ao contrário de sua abordagem de convertê-la totalmente em armas. Haruka então revela uma verdade chocante, que os dragões aparecem todos de uma vez porque são pares e cada dragão procura seu D correspondente. Se um D encontra seu par de dragão, eles se transformam em um dragão. Yu fica chocado com essa revelação, percebendo que um dia poderá ter que lutar contra um dos seus. Ela também menciona que isso já aconteceu há 2 anos, quando tiveram que derrubar um camarada que se transformou num dragão. Agora é a vez de Iris lutar. Ela entra confiante, apenas para fracassar mais do que as músicas recentes de Katy Perry e ser completamente derrotada. Lisa é forçada a salvar esse idiota indefeso. Mais tarde naquela noite, Yu conversa com Iris e a encoraja a admitir seus erros para que ela possa melhorar. Ela concorda e se abre sobre como um Leviatã branco matou seus pais, o que a impulsiona a continuar se esforçando, mesmo que seja difícil. Nesse momento, um alerta de emergência dispara, avisando sobre um dragão branco de nível C vindo em sua direção e a crista de seu dragão começa a brilhar de forma sinistra. Naquela noite, Yu foi para o seu quarto e teve um chat por Zoom com o Major Locke, que perguntou se ele sabia algo sobre os D se transformando em dragões. Ele admitiu que sim,
ao que Loki lhe disse que deveriam fazer algo para evitar que o número de monstros aumentasse. Ele então propôs um plano tão absurdo que fez o estômago de Yu embrulhar, matar todos os D cujas marcas começassem a brilhar antes que pudessem rastrear seu par de dragões e se transformarem em dragões. Ele ignorou os protestos de Yu e ordenou que prosseguisse. Quando Yu ainda hesitou, Loki ameaçou usar métodos desumanos se ele não obedecesse. Enquanto isso, Mitsuki se dirige aos alunos sobre o alerta de emergência e os avisa sobre o Leviatã branco que se aproxima rapidamente do instituto. Ela explica que este dragão foi responsável por afundar navios anos atrás. Ao ouvir isso, Yu não pôde deixar de pensar se era o mesmo dragão que matara os pais de Iris. Enquanto ele teorizava, ela continuou a explicar que o dragão chegaria à academia em cerca de 33 horas e que seu comportamento indicava que procurava por sua companheira, provavelmente no instituto. Ela então instrui que estudantes com marcas de brasão em mudança devem se apresentar a ela imediatamente. Preocupado, Yu procura Iris, querendo saber o que se passava com ela e por que agia estranhamente desde o alerta. Ele pergunta a outras garotas sobre seu paradeiro, mas nenhuma sabia de nada, exceto que ela parecia mal naquela manhã. Ele decide ir até Mitsuki e pede sua ajuda para acobertá-lo enquanto continua sua busca por Iris. Após horas de busca, ele a encontra por fim na beira do muro do terraço, olhando para baixo. Ele pergunta o que ela fazia aqui e pede para mostrar seu brasão de dragão. A princípio, ela o chama de tarado, mas mostra a marca a ele mesmo assim. Ela confessa em lágrimas que a marca está brilhando mais forte a cada minuto e admite que ela até considerou acabar com a própria vida se jogando, mas não conseguiu. Ele a tranquiliza, prometendo que as garotas não a abandonariam, mas lutariam para protegê-la. Iris expressa seu medo de se transformar em um dragão e machucar as pessoas de quem gosta. Ele a assegura de que não se transformaria, mas mesmo que o fizesse, ele acabaria com a vida dela para proteger a todos. Isso a conforta, e ao ver isso, ele começa a se gabar de suas habilidades como se fosse o maior assassino do mundo, e isso finalmente a faz rir. Vendo que ela melhorou, ele pede que ela relate sua condição aos oficiais e ela parte para fazê-lo. Mais tarde naquele dia, outro alerta dispara, mas desta vez é o anúncio sobre a mudança do brasão de Iris. Ao ouvir isso, ele decide se encontrar com Mitsuki e pergunta sobre a condição de Iris. Ela diz a ele que está passando por avaliações e exames no momento, e não pode receber visitas. Ele fica em silêncio por um momento e então pergunta o que vai acontecer, mas ela diz a ele que ele não fará parte da próxima batalha, então não precisa se preocupar com isso. Então ele conta a ela sobre as ordens de Loki, e, embora ela estivesse momentaneamente emocionada, ela rapidamente se recompôs e afirmou firmemente que se Iris for transformada, então ela assumirá a responsabilidade de acabar com ela. Depois de falar com ela, ele relata os eventos a Loki, e relutantemente concorda em seguir suas ordens com uma condição, que ele não interfira em seu plano, ao que Loki concorda. Ele decide ir ver Iris, mas no caminho encontra Lisa, que pergunta se vai monitorar Iris. Ele hesita, mas a corrige. Ele a estaria guardando, não monitorando, e questiona o motivo dela ter vindo. Ela finge não ter um motivo, mas ele enxerga a sua farsa. Antes de partir, ele a questiona sobre a batalha do Kraken que ocorreu há 2 anos. Ela lhe diz que havia lutado na linha de frente durante aquela batalha, e que o dragão que Haruka mencionou foi morto por ninguém menos que Mitsuki. Ele estava chocado demais para reagir, e finalmente entendeu por que Mitsuki se comportou estranhamente quando ele lhe contou sobre as ordens de Loki. Depois de falar com Lisa, ele vai para o quarto de Iris, onde ela o cumprimenta animadamente e mostra aos monitores exibindo detalhes da próxima batalha. No entanto, ele não estava prestando atenção a nada do que ela dizia e, em vez disso, estava distraído com a roupa dela. Finalmente, ele sai do transe e pede para ela trocar de roupa, mas ela ignora e pede para ele sentar ao lado dela. Quando ele o faz, ela se agarra a ele como uma sanguessuga e expressa seus medos sobre sua próxima avaliação. Então ele a conforta, e ela decide agradecê-lo levantando o roupão. Ele claramente não estava interessado nela e a impede de fazer algo inapropriado antes que ela pudesse se envergonhar ainda mais. Naquela noite, ela implora que ele a vigie enquanto dorme, dizendo que pode ser sua última noite. Ele hesitou a princípio, mas cede à chantagem emocional dela e senta-se na beira da cama e conversa com ela. Depois de horas de disparates, ela agradece a ajuda e adormece. Enquanto ele está ali sentado, pensa na altura em que Mitsuki era jovem e inocente, tal como ela. No entanto, os seus pensamentos foram subitamente interrompidos quando Iris o acordou, anunciando que o dragão tinha finalmente chegado. O Leviatã branco era enorme e feroz. Haruka e os outros esperaram com antecipação enquanto ele rompia a primeira linha de defesa e avançava em direção ao instituto. As garotas prepararam suas armas e se aprontaram para enfrentá-lo de frente. Ela instrui as garotas a não iniciarem os ataques e esperarem o dragão se aproximar ainda mais. Elas se posicionam e assim que Haruka dá a ordem, começam a atirar. Ela as avisa que o dragão possui o poder de repulsão e que pode defletir praticamente qualquer coisa. Lisa elabora uma estratégia e diz às garotas para estarem preparadas e não darem chance de desviar os ataques. As garotas cercam o dragão e começam a atacar ao mesmo tempo, criando uma enorme explosão. Enquanto isso, dentro da academia, Iris sente as emoções do dragão e grita alto para todos se afastarem do dragão, pois ele está furioso.
As garotas obviamente não conseguiriam ouvi-la e continuar seus ataques. Para a surpresa delas, quando a fumaça se dissipa, elas veem que o dragão permanece completamente ileso. Ele se ergue do mar e as ataca com uma força tão imensa que as garotas são arremessadas para longe. Esse impacto faz com que os monitores quebrem e Haruka convoca uma reunião de emergência com Yu e Iris para discutir a situação. Ele diz a Iris para cobrir os ouvidos enquanto conversam porque ele não queria se machucar, já que ela poderia virar um dragão no pior dos casos. Haruka explica que é só uma questão de tempo até que o dragão rompa a última linha de defesa deles e entre no instituto. Ele pergunta se ela vai deixar Iris morrer, como aconteceu há 2 anos com a irmã dela, Miyako. Ela responde tristemente que é melhor do que deixar as meninas arcarem com todo o fardo sozinhas, e no pior dos casos, é melhor que ela siga o plano da NFL. Ele concorda e pergunta onde fica a estrada de infiltração, garantindo que manterá Iris segura como prometeu. Depois de terminarem de conversar, ele então acaricia suavemente a cabeça de Iris, indicando que podem ir. Enquanto estão saindo, ele de repente tem flashbacks de 3 anos atrás, mas os ignora e continua andando. Iris, com tristeza, pergunta se a NFL vem matá-la. Ele diz que provavelmente sim, mas não os deixará alcançá-la. Isso a conforta e ela pega as mãos dele, perguntando se pode ficar. Ele concorda. Ao chegarem fora da academia, ele pede para ela esperar e invoca sua arma com matéria escura. Ela duvida e pergunta se vai funcionar, pois os oponentes terão armas de verdade. De repente, tiros começam e ele pula para se esconder atrás das árvores, preparando-se para o contra-ataque enquanto Iris fica escondida como instruído. Quando ele acaba com os homens, ela corre até ele preocupada após os tiros e pergunta se ele está bem. Ele dá umas bicadinhas na cabeça dela como um filhote e a assegura de que está bem. Ela irradia felicidade, mas de repente vê um cara se levantando e prestes a atacá-los. Ela rapidamente pula no meio e usa seus poderes profundos para subjugá-lo. Depois ela se desculpa por usar os poderes, explicando que não o podia ver ferido e agiu por impulso. Ele diz para não se preocupar agora e que devem sair dali rápido. Ele então a leva para a beira do penhasco, dizendo que se o dragão romper a linha de defesa final, eles o atacarão daqui. Enquanto eles traçam estratégias, Mitsuki aparece de repente diante deles e diz que é inútil, pois o inimigo está agora se aproximando da terceira linha de defesa e exige que ele lhe entregue Iris. Ele recusa, dizendo que não pode deixá-la matar Iris e que ele entende a dor que ela suportou há 2 anos, quando teve que matar um colega que se transformou em um dragão. Ela diz a ele que também não pode deixá-lo fazer isso, e insiste que já que suas mãos já estão manchadas, é melhor que ela assuma essa tarefa. Os dois discutem sobre quem vai acabar com Iris enquanto a pobre garota boba está apenas parada ali. Quando os argumentos não parecem ter fim, eles decidem lutar, apesar dos protestos de Iris. No meio da seriedade, ele de repente aponta que as calcinhas de Mitsuki estão visíveis, pegando-a de surpresa. Ele então bate na cabeça dela, declarando-se o vencedor e lembrando-a do jogo que jogavam quando eram crianças. Ele diz a ela que discutir é inútil e que devem se concentrar em dar o seu melhor até o fim. Depois eles encontram as garotas, e Lisa os repreende por terem trazido Iris para lá. Ele lhes diz que a melhor forma de derrotar o dragão é fazendo-a lutar contra ele. Ela duvida como isso pode ser alcançado, já que não importa o que ela materialize com seus poderes D, simplesmente explode. Ele explica que é exatamente isso que eles precisam, e que ela deve ser capaz de causar dano materializando material explosivo perto do corpo do dragão. Ela confessa não ter muita confiança, mas ele a lembra de quando o salvou e a tranquiliza. Você consegue. Enquanto conversam, o dragão se aproxima e a marca de Iris começa a brilhar. Ela diz a todos que o dragão chora e a quer. Lisa manda ir para o subsolo, mas ela recusa e invoca seu poder D, dizendo que fará o que Yu disse. Enquanto ela materializa seu cajado, Yu pergunta se ela pode mirar dali, e ela diz que dará o seu melhor e se posiciona. Enquanto o dragão se aproxima, ela lança uma explosão e as garotas saltam no ar para retomar o ataque, focando em perfurar a carapaça do dragão, enquanto Iris continua a atingi-lo com explosivos. No entanto, seus esforços são fúteis, pois o dragão rompe a terceira linha de defesa e avança. Iris não desiste e continua atacando, jurando não deixar que a leve como fez com seus pais. Yu recorda sua semelhança com Mitsuki, que também não desistiu há 3 anos, e na época, lembrou-se de ouvir uma voz estranha que se disse o dragão mais antigo. Ofereceu-lhe poderes em troca de suas memórias e a aniquilação total dos outros dragões. No presente, ele intervém para proteger Iris enquanto Mitsuki tenta matá-la. Ele pede a Iris que lhe empreste os poderes e invoca os poderes de dragão que adquiriu há 3 anos. A voz o lembra do custo de suas memórias, mas ele aceita o contrato e pega emprestado o poder. Ele o usa para materializar uma arma gigantesca e monstruosa e ataca o dragão com ela. Vendo isso, Mitsuki também se concentra em atacar o dragão, e juntos, eles finalmente conseguem derrotar o dragão e a marca de Iris volta ao normal. Ela agradece por protegê-la, que sorri sem jeito antes de desabar no chão. Mais tarde, no seu quarto, ele faz uma chamada de Zoom com o Major Locke que o parabeniza e pede sua cooperação contínua.
Depois disso, ele vai encontrar Iris sozinho na praia para conversar. Ela pergunta se ele está bem agora e ele a assegura que sim. No dia seguinte, Yu acorda sobressaltado com um grito e saindo do quarto como um galo enlouquecido, ele vai ver Mitsuki, que o assegura que está tudo bem. Eles vão passear, onde ela casualmente o acusa de estar agindo estranho ultimamente. Ele olha para o seu brasão de dragão, perguntando-se se ela descobriu algo ou se é apenas drama de irmãos. Mal ele finalmente vai relaxar, Lisa aparece do nada e o cumprimenta, o que é chocante em si, pois é gentil, algo pelo qual ela não é conhecida. Naturalmente, ele aponta isso a ela, fazendo-a corar imediatamente, e ela tenta disfarçar, alegando que estava apenas de passagem. Sua amiga prestativa, no entanto, a expõe alegremente, mencionando que Lisa estava ativamente à sua procura. Ela ignora o comentário e diz que está pronta para reconhecer a sua existência nesta academia como um mero aprendiz, e então parte. Ele não se incomoda com a saída da vadia e verifica o assento ao lado dele, perguntando-se onde está Iris. Ele vai procurá-la e a encontra nas escadas, cobrindo-se desajeitadamente. Ele pergunta o que há de errado e ela responde timidamente que esqueceu de usar a calcinha. Quem esquece isso? Provavelmente ela só queria toda a atenção. Ele pede que ela vá ao dormitório e se arrume, mas o sinal toca e Iris começa sua caminhada da vergonha. Na aula, Haruka anuncia um exame físico obrigatório para todos, e Iris, claro, não poderia estar mais animada com sua atual situação sem calcinha. Yu levanta a mão para perguntar, sem jeito, o que isso significa para ele, o único homem na turma. Haruka, com um sorriso presunçoso, informa que ele terá o tratamento especial de ser examinado pela própria diretora, e ele se pergunta o que fez para merecer essa honra duvidosa. Quando ele entra para encontrar a diretora, ele fica chocado que ela parece ser apenas uma garotinha, Charlotte. Ela se apresenta e sua assistente Mika, que parece estar usando uma fantasia de empregada por algum motivo. Ela então pula de seu assento como uma acrobata louca e aterrissa diante dele, dizendo que não o deixará mostrar seu corpo àquelas garotas inocentes e arriscar excitá-las. Ela o avisa para não se envolver com nenhuma das garotas nem as funcionárias, pois são do harém dela, e ele se pergunta o que ela tem, mas obedece. Quando ele não responde, ela lhe diz que não tem interesse em homens e agarra o braço dele para iniciar o exame, que rapidamente entra em caos enquanto ela se concentra na crista de dragão dele e a lambe como uma salamandra sedenta encontrando um oásis. Quando ela termina, ela revela que todo o exame físico era um estratagema para monitorar as cristas de dragão dos alunos, pois o dragão basilisco vermelho tem se movido de sua toca no deserto do Saara e ela tinha que ter certeza de que a marca da crista de nenhum aluno havia mudado. Ela então pede para ele se aproximar e sugere que eles vão ver as garotas agora, já que estariam vestindo pouca ou nenhuma roupa. Ele a encara incrédulo, pensando que tipo de pervertida ela é, mas, por sorte, sua assistente Mika a levanta e a impede de fazer tal bobagem. Mais tarde, nos salões de assembleia, Mitsuki anuncia os resultados do exame, dizendo que as marcas dos brasões de todos os alunos estão normais, e então revela que a NFL vasculhou as cidades que estão no caminho do basilisco e encontrou 2D. Ela os apresenta a todos e lhes diz que eles estão sob a proteção deles agora. Uma das garotas de cabelo rosa chamada Ter é quem o basilisco procura. Todos notam os pequenos chifres na testa dela e se perguntam como ela obteve poderes D tão jovem. Mitsuki garante a todos que são apenas características extras criadas por matéria escura e que ela é humana como o resto deles. Ter a interrompe e diz que não é humana, mas um dragão, e quando Mitsuki tenta assegurar-lhe que não é, ela começa a gritar a plenos pulmões dizendo que é um dragão. Ela então materializa sua matéria escura e lança ataques de raios em todos, e o estádio inteiro vira um caos com todos correndo em pânico. Yu se levanta do assento e vai consolar Ter. Assim que o vê, ela o abraça imediatamente como se conhecessem há muito tempo, e diz que será uma noiva dragão e se casará com ele. Ele se pergunta no que se meteu e a leva para o exame para ser examinada. Ele a conheceu brevemente durante uma de suas missões da Nifel e diz à equipe que a família de Tier foi feita refém pela máfia há alguns anos e a forçou a fazer joias para eles. Mitsuki pergunta por que ele não a colocou sob proteção, sabendo de tudo isso, trabalhando para a NFL, ao que ele responde que foi porque ela estava com muito medo e queria ver os pais. Haruka diz a ele que está tudo bem, e que a Ter será admitida na mesma turma que eles, e que é seu dever ensiná-la as lições básicas e as regras do instituto. Ela então lhes diz que é dever deles impedi-la de causar danos, ou a NFL não ficará parada. Assim que a reunião termina, Ter se levanta e vai abraçá-lo novamente. Mitsuki diz a ela para falar baixo e não causar problemas. Ela concorda, dizendo que deveria se dar bem com a cunhada e blá blá blá. Enquanto se dirigem para a aula, Iris está preparada para dar as boas-vindas a Ter, mas Ter simplesmente a ignora e pergunta onde é o assento de Yu. Ela então vai sentar no colo dele, e quando a Lisa tenta que ela se sente no seu próprio lugar, ela recusa dizendo que não quer se misturar com mais ninguém. Depois da aula, Tia vai de mãos dadas com Yu para o ciúme de Iris. Ele diz a ela para não ser tão afetuosa, já que ainda não são casados, e a leva para a praia. Ela pergunta se é fofa e depois o abraça.
Iris, que os tinha seguido em silêncio até ali, fica chateada porque o Yu está sempre ocupado com a Tear e não passa tempo com ela. Mais tarde, na academia, ela oferece-se para ajudar na aula da Tear para poder passar algum tempo com o Yu, e a Mitsuki também concorda relutantemente, dizendo que é só por hoje. O Yu pergunta-lhe se é uma boa ideia, e ela diz-lhe que é melhor se a Tear se habituar à ideia de ter colegas de turma. Quando vão ao quarto dele, Tear logo pede a Iris para sair e não os incomodar, dizendo bobagens que são recém-casados e que é a primeira noite deles. Ele fica lá, chocado demais para processar o absurdo, enquanto Iris começa a gritar e Mitsuki ameaça matar todos se não calarem a boca. Depois de um tempo, Iris vai até a Tear e oferece ajuda com a tarefa, mas ela já terminou e entrega para a Mitsuki. Ela revisa a tarefa e anuncia que a Tear acertou tudo, fazendo-a pular de alegria e dizer ao Yu que, como recompensa, ela quer que eles tomem banho juntos. Só o pensamento o deixa tão enojado e ele se pergunta se deveria se esconder na caverna mais próxima para se livrar dessa praga chamada Tear. Naquela noite, ele pergunta a Mitsuki por que Tear insiste tanto em ser um dragão, e ela explica que Tear cresceu sendo adorada por um culto obcecado por dragões, o que, compreensivelmente, a fez pensar que ela mesma era um dragão. Yu, ainda assombrado por missões passadas com o culto, anota mentalmente para ter cautela com as preciosas ilusões de Tear. Na manhã seguinte, Yu pede a Tear para se misturar com todos e não apenas com eles. Ela diz que não quer, pois pode haver pessoas más entre eles. Yu diz a ela que pode confiar em seus colegas e que todos são como uma grande família. Timidamente, ela então vai cumprimentar a turma e todos a olham surpresos, mas logo todos vêm cumprimentá-la, e até lhe dão presentes. Assim, ela começa a se dar bem com todos. No dia seguinte na aula, Tear aprende como os Dis moldam a matéria escura em armas únicas e anuncia, animada, que tentará fazer o mesmo. Ela então começa a reunir matéria escura com grande entusiasmo, mas enquanto faz isso, começa a ouvir vozes estranhas e perturbadoras em sua cabeça, chamando-a repetidamente de dragão. Tear, inconsciente da energia que está gerando, acidentalmente cria um poderoso ciclone de matéria escura que começa a girar ao seu redor. De repente, memórias da sua infância começam a surgir diante dela, e ela se vê brincando feliz com a mãe. A memória é doce, mas dura pouco, quando muda bruscamente para uma imagem dela de pé no meio de um inferno flamejante. Ela observa impotente enquanto as chamas engolem tudo à sua volta, incluindo a mãe, e a imagem dos seus pais se estilhaça de repente como vidro, deixando-a sozinha e soluçando em desespero. Em meio à sua angústia, uma figura encapuzada aparece, falando com ela em tom frio e dizendo para não se lamentar, insistindo que nada do que ela se lembra é real. Manipulando suas emoções frágeis, a figura convence Tear a esquecer seu passado e aceitar que ela é, de fato, um dragão. De volta ao presente, Tear está flutuando numa esfera de sua própria matéria escura, cercada por sua energia sinistra. Ela declara que é um dragão e de repente se transforma em um, usando sua matéria escura. Seu corpo irradia energia poderosa e raios aleatórios irrompem de sua forma, por pouco não atingindo Lisa. Felizmente, Yu salta no último momento e a puxa para a segurança. Recuperando o fôlego, ela pergunta se o dragão à frente é mesmo Tear. Yu confirma, explicando que Tear usou sua matéria escura não para criar uma arma como os outros, mas para materializar um dragão, abraçando sua própria ilusão. Tear realmente acredita ser um dragão, o que a torna perigosíssima em seu estado atual. Alheia à conversa, ela dispara outra rajada de raios contra eles. Lisa, determinada a ajudar Tear, materializa sua arma, uma poderosa lança, e salta no ar para confrontá-la. Ela dispara um feixe de energia concentrado nas asas do dragão e, embora o ataque acerte, mal afeta a Tear. Recusando-se a desistir, ela continua lançando uma série de golpes enquanto implora a Tear que volte a si. Com um último e poderoso ataque, seus esforços rompem a forma de dragão de Tear, fazendo-a desaparecer. Ela cai do céu inconsciente e Yu a pega bem a tempo para levá-la à enfermaria, garantindo que receba os cuidados adequados. Após garantir que Tear está descansando na enfermaria, ele se prepara para sair, mas acidentalmente entra em outro quarto onde encontra a outra garota nova, Tachi. Ela parece tímida e admite ter causado uma pequena explosão, ferindo-se levemente. Quando ele pergunta se precisa de ajuda, ela hesitantemente pede para ele arrumar a alça de sua roupa. Ao fazer isso, ele nota um hematoma no braço dela. Ele aplica remédio na área enquanto conversam, e ela se abre sobre seu passado, explicando que o amor de sua mãe por viajar os trouxe à cidade Basilisco. Sem pai ou outros parentes, ela sempre acompanhou a mãe aonde quer que ela vá. Ao ouvir isso, ele se oferece para ajudá-la na escola, e garante que ela pode contar com ele se precisar. Ao voltar à aula, ele recebe uma ligação do Major Locke que o informa de problemas graves. Um culto adorador de dragões começou a agir para sequestrar Tear da academia. Ele avisa Yu que, embora as defesas de Migur sejam fortes, as tentativas de infiltração do culto provavelmente serão implacáveis, e a líder do culto é uma Di perigosa que se opõe a Nifel, e revela sua identidade como Kili, a figura encapuzada de preto que Tear havia descrito. Assim que a ligação termina, ele é imediatamente abordado por Tear, que corre até ele como uma criança e pergunta ansiosamente por que ela acordou sozinha.
Yu a acalma e a leva à praia para ter uma conversa séria. Ele pergunta gentilmente se ela começou a gostar de todos na escola mais do que antes, e ela admite com hesitação que sim. Ele então relembra o incidente em que ela quase machucou Lisa, acreditando ser um dragão, e ela escuta em silêncio, cheia de vergonha. Ele a aconselha a pedir desculpas a todos e a lembra que não é um dragão, mas uma garota humana gentil e amável. Tear, no entanto, luta para acreditar em suas palavras e a matéria escura mais uma vez a envolve. Mas desta vez, Yu lhe diz firmemente que se ela escolher viver como um dragão, ele não poderá permanecer ao lado dela. As palavras dele fazem Tear parar, e após um momento de hesitação, ela acena e abandona sua crença. Ela então se abre sobre seu passado trágico, revelando que seus pais eram pessoas bondosas que foram tragicamente queimadas vivas, e foi aí que conheceu Kili. Enquanto narra, as memórias dolorosas ressurgem e ela desaba em lágrimas. Ele a agradece por ter confiado a ele sua história e a abraça apertado. Mais tarde naquela noite, Tia se junta às outras garotas que a recebem calorosamente de volta, e ela se desculpa pelo problema que causou antes, mas as outras a tranquilizam dizendo que está tudo no passado. Lisa a abraça com força e a repreende de brincadeira, lembrando-a para não deixar acontecer de novo. Naquela noite ele volta para o seu quarto e começa a revisar dados sobre Kili, e descobre que, 3 anos atrás, ela se tornou a líder do culto de adoração a dragões, e desde então esteve envolvida em mais de 300 ataques terroristas. Conhecida por sua habilidade de materializar fogo, ela escolheu viver como um dragão. De repente, um alerta de emergência é emitido pela academia anunciando a presença de um dragão azul tipo A que se infiltrou na academia. O anúncio espalha medo e confusão, mas Yue não perde tempo e se junta a Mitsuki para avaliar a situação. Juntos, eles correm para o deck de observação, onde se deparam com a visão de um dragão enorme pairando ameaçadoramente sobre a academia. Seu tamanho colossal e presença sinistra causam arrepios em todos. Haruka trabalha rapidamente, verificando os sistemas de defesa por anomalias, e para seu choque não encontra sinais de violação, deixando o grupo intrigado sobre como o dragão contornou as defesas supostamente impenetráveis de Midgar. Eles percebem que não foi uma intrusão comum, e o dragão deve ter sido invocado ou guiado por uma força externa. Charlotte avança e imediatamente começa a dar ordens, instruindo todos os não combatentes a manter a calma e evacuar para as zonas seguras designadas, longe da academia. Enquanto isso, Haruka especula que o súbito aparecimento do dragão pode estar ligado a Tear, cuja cor do brasão mudou recentemente, e que ela pode se tornar um alvo. Lisa se junta ao grupo e questiona em voz alta como uma criatura tão enorme entrou despercebida. Isso só faz Tear ficar mais assustada, e ela começa a tremer visivelmente e se agarrar firmemente a Yui. Lisa se ajoelha ao lado dela, oferecendo conforto e segurança. Ela acaricia seu cabelo, prometendo que todos a protegerão, custe o que custar. Mitsuki, avaliando a situação, designa Lisa para guardar Tear, mas a pobre garota se agarra a Yui como se sua vida dependesse disso e se recusa a soltá-lo. É preciso toda a determinação de Yui para gentilmente se afastar dela e pedir que confie em Lisa. Com o coração pesado, ele promete a Tear que voltará em breve e pede que ela seja forte. Enquanto Mitsuki organiza os membros restantes do seu grupo, incluindo Iris, ela os ordena a se posicionarem estrategicamente no telhado para confrontar o dragão de frente. Os grupos se armam de coragem para o que certamente será uma batalha feroz. E enquanto se preparam, eles notam algo incomum. O dragão não está avançando, mas em vez disso permanece parado num só lugar. O grupo discute o que fazer a seguir, e Haruka lhes diz que devem ter cuidado, explicando que este dragão é único, pois é imortal pela sua capacidade de se regenerar de qualquer dano. Ela relembra a história aterrorizante de como no passado, nem as armas mais potentes, incluindo bombas explosivas, conseguiram destruí-lo permanentemente. Ela aconselha o grupo a focar em minimizar baixas e fortificar defesas, em vez de tentar derrotar o dragão de vez, pois isso pode não ser possível. Yui, afastado do grupo, reflete sobre o poder que reside dentro dele e recorda o contrato devastador que fez anos atrás, um pacto que lhe concedeu imensa força, mas a um grande custo. Virando-se para Mitsuki, ele pergunta se ela o trouxe aqui para usar aquele poder novamente, como fez há 3 anos. Ela hesita, mas admite que é verdade, dizendo que o poder dele pode ser a única esperança dela. No entanto, ela diz a ele que é um último recurso, já que seu uso descontrolado causou destruição generalizada antes. Decidido a proteger Tear e a academia a qualquer custo, ele aperta o punho em sua arma e se prepara para a batalha que se aproxima. Enquanto isso, Tear se agarra a Lisa desesperadamente, tremendo como um animal pequeno e assustado. Lisa mantém a calma e assegura que Yue e os outros cuidarão do dragão. Tear olha para ela com olhos marejados e pergunta nervosamente se eles vão vencer. E Lisa, sorrindo gentilmente, coloca uma mão reconfortante em seu ombro e a encoraja a ter fé na força de Yue. Ela o chama, de brincadeira, de anjo da guarda de Tyr. E ela sorri tristemente. A calma frágil é quebrada quando a porta do quarto irrompe em chamas e uma figura escura atravessa o caos. Kili, a figura encapuzada de preto, remove seu manto e fixa seu olhar frio em Tyr. Ela exige que Lisa entregue a garota já, mas ela recusa, postando-se à frente de Tyr, protetora, com a lança materializando-se na mão.
Kili esboça um sorriso sinistro enquanto estala os dedos, desencadeando uma poderosa explosão que espalha as garotas pelo cômodo. Lisa se ergue com esforço, sua determinação inabalável apesar de seus ferimentos. Posicionando-se entre Kili e Tiar novamente, ela lança um feixe de energia de sua lança, mirando diretamente em Kili. Para seu horror, o ataque não tem efeito, e Kili revida, lançando-a sem esforço pelo cômodo com uma onda de fogo. Enquanto ela avança ameaçadoramente com uma bola de fogo crepitando na ponta dos dedos, Lisa se esforça para se levantar mais uma vez, e apesar de seus ferimentos, ela agarra a mão de Tyr e tenta levá-la para um lugar seguro. Elas se escondem em um quarto próximo onde Tyr, freneticamente, cuida dos ferimentos de Lisa, com as mãos tremendo enquanto aplica curativos improvisados. O descanso delas logo acaba, pois a perseguição implacável de Kili a faz arrombar a porta de novo. Ela exige Tear de novo, sua voz uma mistura venenosa de impaciência e triunfo. Lisa, mal conseguindo ficar de pé, reúne as últimas forças para atacar de novo, mas Kili a domina fácil, erguendo-a pelos cabelos e jogando-a como boneca de pano. Tyr corre para o lado de Lisa, com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas Kili a arrasta para longe. Lisa, mesmo com a visão embaçada, recusa-se a desistir e se posiciona para outro ataque, mas Kili a atinge com outra onda de energia flamejante, e desta vez, Lisa não se levanta de jeito nenhum. Yui, ouvindo a comoção, corre até lá e subitamente se lembra do aviso do Major Locke sobre o plano do culto do dragão de resgatar Tiar, e percebe a extensão total da armadilha em que caíram. Confrontando Kill, ele exige que ela liberte Tyr, mas ela zomba dele por ser o único homem. Com raiva, ele atira, mas Kili a derrete com um gesto, deixando-o atordoado. Ela então se vira para Tear e o ameaça se ele não obedecer, e usa seu poder para envolver Yue em chamas. Tiar assiste horrorizada e memórias de perder os pais num incêndio similar voltam. Dominada, ela implora a Kili para parar e aceita ser uma noiva dragão para salvar Yue. Kai implora para que ela não caia nas mentiras de Kili, lembrando-a do amor e apoio que encontrou com ele e os outros. Tyr recorda os seus momentos mais felizes em Midgar, os sorrisos dos amigos dela e o apoio inabalável de Yue. Com força renovada, ela declara que é humana e se recusa a ir com Kili. Kili, enfurecido pela sua insolência, lança um ataque flamejante, mas Yue, com sua magia, intercepta-o e afasta Kili. Ela logo reconhece o poder dele como o do Leviatã Branco, e avisa que haverá consequências pela sua afronta. O chão treme de repente, sinalizando o movimento do dragão, e Kili revela que o mantinha sob controle por Tiar, mas agora pretende liberar sua fúria total na academia, como castigo pela afronta deles. Yue grita com ela, exigindo saber que tipo de criatura ela é, e com uma calma inquietante, ela responde que é um dragão. Suas palavras pairam no ar como uma sombra, carregando um peso sinistro, e com um sorriso frio, ela se despede dele. Num instante, ela desaparece num brilho radiante como um arco-íris, e o dragão permanece pairando sobre a academia. Mitsuki tenta desesperadamente contactar o reitor, mas a rede não coopera, fazendo-a entrar ainda mais em pânico. As garotas se amontoam, debatendo o seu próximo passo, e ficam preocupadas ao notar que Lisa, Yue e Tia não estão em lugar nenhum. Enquanto isso, Yue, carregando Tia às costas, corre pelos terrenos da academia, evitando os escombros e o caos. Sua respiração é ofegante e irregular enquanto ele finalmente consegue contactar Mitsuki, pedindo instruções. Após uma pausa tensa, ela pede seu equipamento anti-dragão e o informa do plano para expulsar o dragão da academia. Uma das garotas, cética quanto às chances, expressa dúvidas sobre a eficácia da estratégia, notando que nem o calor nem os lasers conseguiram causar dano duradouro ao dragão até agora. Mitsuki, de repente, tem uma nova ideia e sugere gerar uma imensa rajada de vento, algo para empurrar o dragão para a água, e uma vez submerso, eles poderiam lançar uma série de ataques em larga escala. Após um momento de deliberação, as garotas concordam, reunindo forças para o desafio que se aproxima. Yue olhando para trás, enquanto Tia promete se juntar a elas depois de garantir a segurança dela, mas Tia inesperadamente desce das costas dele e declara que não vai mais correr. Iris, alarmada pela sua declaração súbita, a avisa contra este curso de ação, apontando o perigo e a possibilidade de o dragão avisar especificamente. Tia balança a cabeça com firmeza e mantém a sua posição. Ela lhes diz que tem que ajudar e não pode continuar a depender de todos eles para protegê-la. Yue, embora orgulhoso da sua coragem, pergunta calmamente o que aconteceria se ela perdesse o controle como antes. Tia encontra o olhar dele e o tranquiliza de que não acontecerá novamente porque ela não é mais um dragão, mas um ser humano, e lutará como tal. Sua voz tem uma finalidade e ele pode ver a determinação em seus olhos. Enquanto o dragão continua sua aproximação, o grupo se apressa para suas posições e as garotas preparam suas armas, lançando uma barragem de ataques direcionados ao abdômen da criatura. Seu ataque consegue retardar seu avanço, mas o dragão revida com golpes ferozes, seus movimentos maciços enviando ondas de choque pelo chão, sacudindo a própria terra sob seus pés. Yue e Tia evitam por pouco serem esmagadas graças aos esforços combinados das garotas em desequilibrar momentaneamente a criatura.
Recuperando-se com uma velocidade assustadora, o dragão avança sobre Tia, suas mandíbulas maciças se fechando perigosamente perto, e as garotas rapidamente ajustam sua formação, determinadas a protegê-la a todo custo. Tia, canalizando seu poder interior profundo, manifesta um par de asas etéreas, cujas bordas brilhantes cintilam na luz fraca. Com um salto gracioso, ela ascende no ar, enviando arcos de relâmpagos que caem sobre o dragão, a energia elétrica queimando no ar. A criatura se contorce, atordoada pelo ataque, mas Yue avisa que o objetivo não é incapacitá-la, e sim levá-la para o mar. Enquanto a batalha ferve, ele reflete sobre seu encontro anterior com o mesmo dragão há 3 anos e a memória do contrato que ele fez. Invocando sua habilidade antigravidade, ele mira e dispara uma bala supercarregada no dragão, criando um poderoso campo de repulsão que arremessa a fera para cima. Ele chama por Tia e diz que precisa da força dela para que possam acabar com isso juntos de uma vez por todas. Ela hesita por um momento, mas depois acena, sua determinação firme enquanto pega a mão dele e uma onda de energia os envolve. Ele usa a força pulsante que parece arremessá-lo no ar e materializa um canhão enorme usando matéria escura. Enquanto as garotas lançam seu ataque coordenado, ele dispara o canhão e o poder combinado delas envia o dragão caindo na água abaixo. Sem perder um momento, ele dispara novamente, criando uma onda de choque massiva que afasta o dragão da academia. Quando a poeira baixa, um silêncio inquietante se segue, o rescaldo da luta pairando no ar. O grupo permanece imóvel, suas respirações pesadas enquanto Mitsuki verifica o radar. Após o que parece uma eternidade, ela confirma que não há sinais de regeneração e que o dragão está derrotado. A notícia traz uma onda de alívio e as meninas explodem em aplausos, celebrando sua vitória suada. Enquanto isso, Charlotte acorda sob uma pilha de escombros, tossindo e gemendo enquanto examina os destroços de seu quarto. Aquele dragão maldito. Ela murmura baixinho, jurando vingança com uma determinação feroz em seus olhos. Sua assistente Mika emerge dos escombros tentando acalmá-la, mas sua fúria mal é contida, enquanto Haruka emerge de um abrigo subterrâneo ao lado dos refugiados. Lenta, mas seguramente, a vida na academia volta ao normal, embora as cicatrizes da batalha fiquem marcadas em suas mentes. No dia seguinte, Yue e Tia visitam Lisa na enfermaria, gravemente ferida. Ela jaz imóvel, o corpo machucado, mas o espírito inabalável. Tia corre para o lado dela com lágrimas escorrendo pelo rosto e agradece a Lisa por protegê-la e aperta as mãos dela como se pudesse segurar a força dela. Lisa esboça um sorriso fraco, com a voz fraca, mas cheia de carinho. Ela diz que afagaria a cabeça dela se pudesse se mover e ri baixinho apesar da dor. As duas trocam palavras de gratidão e conforto, e ficam mais próximas do que antes enquanto Yui se afasta discretamente, sentindo-se uma vela. Mais tarde, Haruka e Mitsuki sentam-se juntas, refletindo sobre a batalha. Mitsuki tem uma expressão pensativa ao admitir o quanto as coisas poderiam ter piorado. Haruka, sempre pragmática, avisa que o basilisco ainda está à solta, uma ameaça que paira e não podem ignorar. Precisamos nos preparar, ela diz com firmeza, com um tom resoluto, pois era só o começo e não podiam ser pegos desprevenidos de novo. Enquanto isso, Yue resmunga com Iris pela perda do quarto e a descarada Bi oferece o dela, para seu grande constrangimento. Tia se irrita com a sugestão ultrajante e sugere a Yue que se casem logo para que ele possa ficar no quarto dela. Ele protesta corando furiosamente, mas ela o beija ousadamente na bochecha e declara o noivado deles, fazendo com que todos os encarem atônitos. Iris tenta fazer o mesmo, mas Tia a impede agilmente, e felizmente toda essa comoção termina quando Mitsuki aparece, designando a Yue um quarto ao lado do dela na pensão e ordena que ele fique quieto, seu tom não deixando margem para discussão. Naquela noite, enquanto ela trabalha no laptop, Yue se aproxima, mas ela mal levanta os olhos e se concentra em redigir o relatório da batalha. Do nada, ela lhe diz preocupada que o dragão apareceu ali momentos depois de desaparecer da Sibéria, e ele especula que pode ter se teletransportado para lá. Ela simplesmente admite que não sabe e volta a focar no trabalho. Depois de um momento, ela o questiona sobre o ataque antigravidade que ele realizou durante a batalha. Ele tenta mudar de assunto antes de chamar de sorte, mas ela não se convence e o acusa de esconder algo dela. Seus pensamentos se voltam para dentro, contemplando a voz em seu interior e sua demanda implacável por destruição em troca de poder e memórias que ele sacrificou para empunhá-lo. Decidindo guardar seu fardo para si, ele muda de assunto mais uma vez. A conversa se volta para tópicos triviais e eles de alguma forma acabam falando bobagens, como ele a beijou quando ela era jovem. No dia seguinte, as coisas lentamente começam a voltar ao normal. Lisa, Tia e Yue sentam-se juntas no refeitório, desfrutando de uma merecida pausa para o almoço. Elas conversam, rindo e provocando-se sobre quem consome mais açúcar, e Lisa, com um sorriso brincalhão, aponta que Tia parece ter um desejo insaciável por doces. Tia, que não foge de discussões, retruca provocando Yue por comer sobremesas com muito mais frequência que ela, e a discussão divertida delas esquenta, com ambas as garotas se acusando de ter o maior vício em doces. No auge da brincadeira deles, Iris entra sorrindo e decide se juntar à conversa.
Sem hesitar, ela senta-se à mesa deles e, casualmente, põe um cubo de açúcar no café de Yui, comentando que ele precisava de algo doce para aguentar as atividades noturnas. Ele já está um pouco sobrecarregado com a atenção e agora olha para ela, perguntando em voz alta se todo esse mimo acabará por lhe causar diabetes. Como se fosse um sinal, Tia imediatamente a imita e adiciona outro cubo de açúcar ao café dele, fazendo-o suspirar dramaticamente e encolher os ombros em falsa derrota. Lisa, sempre a voz da razão, ri baixinho e diz aos dois para não o chatearem e o deixarem tomar o café em paz por uma vez. Yui, num raro momento de sinceridade, agradece por defendê-lo e inesperadamente diz-lhe que ela é verdadeiramente uma mulher incrível em todos os aspectos. As bochechas de Lisa coram ligeiramente e ela quase cospe o café de surpresa com o elogio, mas rapidamente se recompõe, murmurando que ele não devia fazer tais comentários tão casualmente, e os outros caem na gargalhada. Mais tarde, durante a aula, Haruka se posiciona diante do grupo com uma expressão séria e faz um anúncio importante a todos de que receberam relatórios perturbadores da Nifa. Caiu, afirmando que o basilisco, um dragão perigosíssimo, deixou sua toca no deserto do Saara e agora cruza o oceano. A notícia causa pânico nos alunos e a sala se enche de murmúrios preocupados, mas Haruka, imperturbável, mostra-lhes imagens de satélite do oceano que parecem cobertas por uma estranha crosta branca. Ela lhes explica que o basilisco emite poderosos raios vermelhos de seus olhos, e tudo o que ele mira é instantaneamente transformado em rocha, cinzas ou sal. Os alunos ficam em silêncio, a gravidade da situação os atingindo enquanto ela revela que o basilisco está indo direto para a academia, muito provavelmente atraído por Tia. Ela os avisa que apenas um olhar do dragão poderia resultar no fim deles. Ela então prossegue para delinear o plano da academia para confrontar a ameaça de frente, e explica que os alunos serão realocados para uma ilha desabitada próxima, onde atrairão o basilisco e destruirão tanto a ilha quanto o dragão em um único golpe decisivo. Os alunos ouvem com atenção, a determinação clara apesar do peso da situação. Naquela noite, Tu e Iris decidem dar um passeio para clarear as mentes da desgraça iminente. Ele nota o semblante pensativo no rosto da Iris e pergunta se está bem. Ela sorri calorosamente, garantindo que ficará bem, mas admite que a batalha iminente a deixa um pouco ansiosa. Ele a elogia pela sua determinação inabalável, o que a faz sorrir ainda mais. Ela lhe diz que quer ser alguém em quem ele possa confiar, com a voz cheia de determinação e sinceridade. Ele fica tocado por suas palavras e admira silenciosamente sua força interior e resiliência. No dia seguinte, os preparativos para a mudança para a ilha estão a todo vapor. A atmosfera está agitada e carregada de urgência, enquanto alunos e funcionários se apressam para arrumar suprimentos e organizar equipamentos. No entanto, em meio à agitação, Charlotte, a excêntrica diretora, está visivelmente chateada e reclama dramaticamente que suas amadas alunas, especialmente as meninas, a estão deixando para trás. As suas queixas recebem pouca atenção, enquanto todos se concentram na tarefa em mãos, sabendo que devem se preparar para a perigosa missão à frente. Durante a aula, Haruka revisa a estratégia da missão e tranquiliza os alunos, garantindo que reforços adicionais chegarão para ajudá-los no momento certo. Ela também apresenta Taki, uma nova recruta que obteve a segunda maior pontuação nas seleções recentes, e diz à turma que ela será uma parte essencial da equipe deles. Mais tarde, quando Iris encontra Taki para discutir táticas, os três rapidamente formam uma camaradagem, concordando em trabalhar juntas na missão. Enquanto isso, as outras garotas e Tia decidem fazer uma pausa e se divertir antes da batalha, pois sabem que esta pode ser a última chance de compartilhar um momento de paz. Enquanto caminhava pela academia, Yu encontra duas garotas que parecem trabalhar incansavelmente em seus computadores. Seus rostos pálidos e movimentos lentos sugerem que estão doentes, provavelmente pelo estresse da próxima missão. Preocupado, ele se aproxima delas, mas elas ignoram suas perguntas, insistindo que estão perfeitamente bem. Ele nota um dos livros delas por perto e o pega atrevidamente, provocando-as sobre como trabalhar num barco poderia piorar o enjoo. As garotas gemem em uníssono, mas sua provocação leve parece levantar o ânimo delas um pouco. Enquanto Yu segue seu caminho, ele ouve uma discussão entre Lisa e Mitsuki, e para em seu caminho, ponderando se deveria intervir ou não. Mas antes que ele possa tomar uma decisão, uma garota próxima o puxa para o lado e o incita a ficar escondido e ouvir. Lisa parece furiosa, acusando Mitsuki de ser responsável pela morte de uma garota chamada Miyako, que havia se transformado em um dragão anos atrás. Ela não parece negar a acusação, mas mantém a compostura, apesar de estar cheia de culpa e tristeza. Lisa, incapaz de perdoá-la, sai furiosa, deixando-a sozinha no corredor. Mais tarde naquela noite, Yu não consegue esquecer a discussão que ouviu e senta-se no seu quarto juntando os fragmentos do que escutou. A revelação de que Mitsuki estivera envolvida na morte de Miyako pesa muito na sua mente, e ele sente-se perturbado pela turbulência emocional entre as duas mulheres.
Antes que ele possa pensar muito nisso, Farrell invade o quarto dele, exigindo que ele devolva o livro dela. Ele rapidamente o devolve e ela aproveita a oportunidade para provocá-lo, pegando a mão dele e colocando-a na barriga, dizendo que está satisfeita e contente. Constrangido, ele rapidamente puxa a mão de volta e diz a ela para parar de brincar com ele, mas ela sorri maliciosamente e anuncia que um dia poderá usá-lo como inspiração para um romance picante, fazendo-o gemer de exasperação. Assim que a brincadeira dele cessa, ele a pergunta sobre a briga de Lisa e Mitsuki, e expressa sua preocupação, perguntando se ela sabe o que seria preciso para Lisa perdoar Mitsuki. Ela admite que não tem uma resposta, mas concorda com ele que as duas precisam se reconciliar pelo bem delas. Inspirado pela conversa deles, ele decide tomar as rédeas da situação e decide falar com Mitsuki. Naquela noite, ele visita Mitsuki e gentilmente a pergunta sobre o tempo dela na academia. Ela hesita a princípio, mas acaba se abrindo quando Yu menciona Miyako, e com lágrimas nos olhos, ela compartilha a história de como Miyako se tornou sua melhor amiga, e como o laço forte que as unia foi tragicamente desfeito quando Miyako se transformou em um dragão. Ela relembra o dia fatídico em que foi forçada a matar Miyako para proteger a academia, uma decisão que ainda a assombra até hoje. Ele a escuta atentamente com o coração pesado e quando ela termina, ele a agradece por confiar-lhe seu segredo e a encoraja a pedir perdão a Lisa por ter terminado com Miyako. Ele enfatiza que ela precisa dar a Lisa uma chance de expressar o que realmente sente e que o perdão pode não ser fácil, mas é necessário para que ambas se curem. No dia seguinte, Lisa confronta Yu, acusando-o de se intrometer em seus assuntos pessoais com Mitsuki. Ele se defende calmamente explicando que apenas encorajou Mitsuki a considerar seus sentimentos e ela bufa de frustração insistindo que o perdão é impossível, mas ele ainda nota um toque de incerteza em sua voz. Ao se afastar, ela murmura que pedirá a Mitsuki para fazer o impossível para ganhar seu perdão, deixando-o esperançoso. No dia seguinte, enquanto se aproximam da ilha, os alunos comentam sobre a fumaça que sobe ameaçadoramente dela. É uma ilha vulcânica e a fumaça que dela sai parece estar muito mais alta e densa que o normal. Tia nervosamente segura a mão de Yu, incapaz de esconder o medo, e as garotas finalmente começam a perceber a gravidade da situação. Elas não estão mais em uma simples missão, estão prestes a enfrentar o basilisco vermelho mais mortal, uma criatura diferente de tudo que já encontraram. Quando finalmente chegam à ilha, Haruka imediatamente convoca uma reunião de grupo para abordar a situação. Ela fica diante da equipe e diz para não terem medo, garantindo que ainda estão bem longe da localização atual do basilisco. Ela estima que a batalha comece em uns 3 dias, dando-lhes tempo para se prepararem mental e fisicamente. Ela então chama Taki e a instrui a distribuir livretos com dados sobre a ilha vulcânica e Iris. Não percebendo a gravidade da situação, ela comenta que o livreto é fofo, enquanto o resto da equipe a encara como se ela tivesse criado chifres. Enquanto o grupo folheia as páginas, eles notam que a ilha tem fontes termais. Essa descoberta causa uma onda de entusiasmo entre as garotas, que então começam a exigir uma visita às fontes termais para relaxar antes da batalha. Lisa, sempre a que incentiva um pouco de diversão em meio à tensão, tenta a todos ainda mais, mencionando como os ovos das fontes termais são deliciosos, fazendo-os salivar. Haruka, observando o grupo com um pequeno sorriso, sente-se aliviada por voltarem ao normal e os encoraja a descansar muito antes da batalha. Ao final da reunião, Yu aproveita para se aproximar de Teiichi e agradecê-la pelo esforço na preparação dos livretos. A conversa logo muda, e Yu começa a falar sobre Tiar e como ela consegue se manter alegre e positiva, apesar das memórias trágicas que carrega. Depois que todos saem da área de reunião, Farrell puxa Yu de lado e pede para ele segui-la até o terraço da nave. Lá, ela o surpreende agradecendo-lhe sinceramente. Ela expressa seu alívio e gratidão pela melhora das coisas entre Mitsuki e Lisa, graças aos seus esforços. E como um sinal de apreço, ela lhe entrega um bilhete de um dia para as fontes termais, garantindo-lhe que a fonte será reservada apenas para ele durante esse tempo. Isso, ela diz, é para que ele possa relaxar sem se preocupar em encontrar mais ninguém. Ele aceita o bilhete com gratidão e decide usá-lo naquela mesma noite. Mas para seu completo horror, ao chegar à fonte termal, descobre que as garotas também decidiram visitar ao mesmo tempo. A situação rapidamente se transformou num desastre embaraçoso para ele, e ele teve que se esconder o tempo todo. Mais tarde naquela noite, Mitsuki recebe uma ligação urgente sobre uma operação secreta que a Nifel planeou. No dia seguinte, recebem a notícia de que o basilisco continua o seu avanço, aproximando-se cada vez mais. Tudo em seu caminho é transformado em sal pelos seus devastadores raios vermelhos, e o mar, antes cintilante e vivo com as ondas, é agora um desolado e salgado deserto. Enquanto isso, Haruka e a equipe fazem uma videoconferência com o Major Dillon e ele os elogia por suas vitórias passadas contra outros dragões, mas avisa que esta batalha em particular será muito mais desafiadora. Ele explica em detalhes como o basilisco emite raios vermelhos mortais de seus olhos, capazes de transformar tudo o que atinge em rocha, cinza ou sal, e então elabora sobre a arma que a Nifel desenvolveu para combater o basilisco. Ele explica que os raios da criatura causam um fenômeno de intemperismo acelerado, comparando-o a como forças naturais como chuva, luz solar e vento erodem materiais ao longo do tempo.
e enfatiza que mesmo um único segundo de exposição ao raio do basilisco é equivalente a aproximadamente 2000 anos de deterioração natural. A equipe entra em pânico pelas implicações, pensando no que daria se o raio os atingisse. Haruka, mantendo a compostura, pergunta ao Major Dillon sobre a arma que planeiam usar e ele revela que apenas alguns materiais na Terra conseguem resistir aos efeitos do tempo, sendo o Mithril a liga mais forte. A NFL encerrou a sua arma, chamada Mist-U-Ten, numa carapaça de Mithril para garantir que resista aos raios vermelhos do basilisco durante o ataque e informa que a arma será lançada nas próximas 12 horas. Mais tarde, Yu e Tear vão conversar a sós, onde Tear admite que está incrivelmente nervosa e confessa que começou a tremer após saber do poder destrutivo do raio vermelho. Ela expressa seu medo de ver Yu ou qualquer um de seus amigos virar sal. Ele a conforta gentilmente e garante que todos estão fazendo o seu melhor para se preparar para a batalha e que estão determinados a protegê-la a todo custo. Tear, ainda se sentindo um pouco impotente, reclama que não pode contribuir para a luta, mas ele lhe diz que a presença dela é mais valiosa do que ela imagina e que sua natureza alegre tem o poder de inspirar e animar a todos ao seu redor. Encorajada pelas suas palavras, Tear decide fazer o seu melhor para levantar o ânimo de todos nos próximos dias. Naquela noite, enquanto o basilisco se aproxima ainda mais, a Nifel inicia os preparativos finais para desdobrar a sua arma. Haruka relembra à equipe que o alcance de ataque do basilisco atinge até 5.000 metros e que a Nifel planeja lançar Mist-U-Ten de 8.000 metros de altitude, garantindo que fique fora do alcance na descida. Ela então manifesta sua preocupação de que o basilisco possa evitar o ataque, mas o Major Dillon a tranquiliza, dizendo que a pesquisa indica que a criatura sempre para revidar contra ameaças percebidas, deixando-lhe pouco tempo para escapar. Tear, comovida pela dedicação do Major Dillon, agradece-lhe sinceramente por protegê-la e promete torcer por todos, mesmo com a ansiedade a corroê-la. Enquanto o basilisco se aproxima da zona de lançamento, a NIF ele posiciona a arma acima dele e a solta. A arma corta as nuvens, caindo rapidamente em direção ao alvo, e a esperança da equipa aumenta. O basilisco percebe a arma e dispara seu raio vermelho contra ela, mas esta permanece inalterada e prossegue sua descida. Assim que eles começam a sentir uma onda de confiança, o basilisco abre o que parece ser um terceiro olho secreto e libera um raio ainda maior, e o sinal da arma é abruptamente perdido, deixando a equipe em um silêncio atordoado. Haruka rapidamente se reconecta com o Major Dillon, que recebeu relatórios de seus oficiais confirmando que a arma foi completamente destruída pelo terceiro olho do basilisco. E este desenvolvimento inesperado, não previsto em nenhum de seus dados de pesquisa anteriores, deixa a equipe aterrorizada. Enquanto processam essa devastadora reviravolta, Tear desaba no chão e a crista de seu dragão começa a brilhar sinistramente ao olhar para cima com medo nos olhos. Ela informa a equipe, com fraqueza, que o basilisco vermelho a chama e que ela está sentindo um calor extremo. E o segura Tear firmemente em seus braços enquanto ela grita de dor, seu corpo trêmulo sobrecarregado pelo esforço antes que ela perca a consciência por completo. Ele está extremamente preocupado, vendo sua respiração superficial e rosto pálido, o que torna dolorosamente evidente o quão crítica sua condição se tornou. Haruka rapidamente assume o controle da situação e ordena firmemente que a leve ao escritório mágico imediatamente para a atenção médica urgente. E sem hesitação, ele sai correndo, com o coração batendo forte de preocupação pelo bem-estar de Tear. Mais tarde, Haruka, Mitsuki e Yu se reúnem numa reunião tensa com o Major Dillon para discutir suas descobertas sobre a nova ameaça, o ominoso e devastador terceiro olho do basilisco. A atmosfera na sala é pesada, o peso do fracasso anterior pairando sobre eles, e o Major Dillon inicia a reunião apresentando as fotos e os dados que sua equipe conseguiu recuperar do encontro anterior. Sua expressão é sombria ao comentar sobre o fracasso anterior, destacando o quão despreparados estavam para as capacidades avassaladoras do basilisco. Haruka, no entanto, contrapõe seu pessimismo com um tom de tranquila determinação e aponta que o basilisco deve ter aberto seu terceiro olho por desespero na batalha anterior, sugerindo que talvez não o use com a frequência que temem. Dylan fica em silêncio por um momento e pergunta sobre o estado atual de Tia. Yu, ainda visivelmente chateada, informa-o que ela está descansando no hospital, mas ainda não recuperou a força normal. Mais tarde, o Major Locke sugere friamente a Maker Dylan que Tear talvez precise ser eliminada para anular o risco que ela representa como alvo de um dragão, mas Dylan hesita em responder, claramente dividido entre dever e moralidade. Enquanto isso, no hospital, Tear jaz inconsciente, com o rosto pálido e a respiração fraca, e Taichi senta-se ao lado dela. De repente, Tear se mexe um pouco, o que deixa Taichi tenso de preocupação, mas o telefone dela toca e ela sai relutantemente do quarto para atender a ligação. De volta ao briefing, Haruka pede à equipe que se mantenha calma e confiante em meio à incerteza. Ela então explica a situação atual sobre a nova ameaça do basilisco. O terceiro olho do basilisco, ela elabora, possui um alcance de tiro devastador de 10 km, o que é o dobro do alcance do seu raio vermelho dos seus olhos normais. Ela descreve ainda os efeitos catastróficos dos seus ataques, enfatizando o imenso poder que enfrentam, mas Lisa tenta levantar o ânimo, declarando com confiança que nada disso importa porque ainda podem lutar.
Haruka concorda, reafirmando o compromisso com a missão e que a estratégia será a mesma, mas com poucos ajustes críticos para o terceiro olho. Ela detalha o plano atualizado com minúcia e explica que a equipe deve focar em atacar as escamas de diamante do basilisco de um ponto cego, garantindo que fiquem fora do seu raio de ataque e ataquem tão rápido que não terá tempo de revidar. Ela explica que o basilisco ainda está a 150 km da ilha, e o ataque será iniciado assim que ele estiver a 6 km. A isso Iris levanta uma preocupação válida, perguntando se esperar o basilisco se aproximar aumentaria o risco de detecção. Haruka a tranquiliza, explicando que eles se posicionarão estrategicamente no lado oposto da ilha, usando tanto a montanha quanto o horizonte como escudos naturais para ficarem escondidos. Para um entendimento mais claro, ela descreve como a curvatura da Terra atuará como um escudo adicional, ocultando seus movimentos da linha de visão do basilisco até o momento do ataque. Ela explica ainda que Terra agirá como isca, atraindo a atenção do basilisco para o horizonte enquanto o resto da equipe se prepara para lançar o ataque do lado oposto da ilha. Ela os informa que seria necessária uma quantidade imensa de matéria escura para realizar a operação com eficácia e divide a equipe em duplas para otimizar suas chances de sucesso. Ela seleciona cuidadosamente os parceiros com base em suas habilidades complementares, unindo Yu com a Iris para a grande alegria dela. Seu sorriso é brilhante, e lhe diz o quanto ela está ansiosa para trabalhar ao lado dele novamente. Haruka encerra a reunião com um lembrete final para que todos permaneçam vigilantes, enfatizando que a extensão total das capacidades do basilisco ainda permanece desconhecida e pode apresentar desafios imprevistos. Mais tarde, Yu sai para treinar sua antigravidade, usando pedras como alvos para aguçar seu foco. Enquanto ele treina, memórias de uma conversa passada com Charlotte ressurgem em sua mente. Ela havia revelado a ele que não era o único capaz de replicar as habilidades de um dragão, e que sua irmã também havia adquirido os poderes do dragão roxo após derrotá-lo. Ela também mencionou que, da perspectiva do dragão, os Ds poderiam ser vistos como ladrões roubando seus poderes para si, adicionando outra camada de complexidade aos seus pensamentos. Um barulho alto interrompe seu treino, e ele se vira para ver Iris praticando suas habilidades ali perto. Seus movimentos são precisos e fluidos, um testemunho da sua dedicação, e ele não consegue deixar de se impressionar com seu progresso. Ele aproxima-se dela e oferece um elogio sincero, fazendo-a corar levemente, e eles sentam-se para uma breve conversa, durante a qual ela expressa a sua felicidade por estar com ele nesta missão. A conversa deles toma um rumo inesperado quando ele pergunta sobre a forma como ela o tinha agradecido antes. Constrangida, ela rapidamente muda de assunto, sugerindo que se concentrem na missão pelo bem da Ter e que falem sobre isso mais tarde. No hospital, Ter começa a despertar e sua expressão de dor se suaviza enquanto seus amigos se reúnem ao redor dela. Lisa tranquiliza gentilmente, prometendo que não permitirão que o dragão a leve embora, e Yu se ajoelha ao lado, acariciando sua cabeça suavemente enquanto jura derrotar o basilisco e trazê-la de volta em segurança. Os olhos de Tear brilham de gratidão enquanto ela encontra conforto na presença deles e volta a descansar. Haruka entra no quarto, com uma expressão séria ao anunciar que é hora de todos assumirem suas posições. A equipe acena em uníssono, sua determinação inabalável enquanto se preparam para a batalha que se aproxima. Enquanto o basilisco se aproxima, agora a apenas 16 km da ilha, todos assumem suas posições designadas, com suas armas materializadas e prontas. Yu ergue seu canhão de antimatéria maciço, seu peso um lembrete claro da imensa responsabilidade que ele carrega. A tensão no ar aumenta à medida que o basilisco finalmente atinge a marca de 6 km. A voz de Haruka ressoa, dando a tão esperada ordem de ataque. Mitsuka e sua parceira puxam seus arcos, canalizando uma imensa quantidade de matéria escura enquanto preparam seu ataque. Os outros fazem o mesmo, seus poderes combinados convergem para um feixe de energia massivo enquanto a contagem regressiva começa, e o feixe de energia avança, cortando a ilha e se lançando diretamente contra o basilisco. Enquanto isso, como planejado, Ter parte na nave de comando, servindo como distração para atrair a atenção do basilisco para o horizonte. O raio de energia se aproxima da basilisco, mas no último momento possível, seu terceiro olho se abre mais uma vez e um raio vermelho cegante irrompe, colidindo com o ataque deles e o destruindo por completo. O impacto devastador corta a comunicação, deixando Haruka e sua equipe em silêncio atordoado enquanto lidam com a inesperada e catastrófica reviravolta. O coração dela afunda ao contemplar o futuro incerto que se avizinha, o peso do fracasso deles pesando sobre os ombros. O raio vermelho contra-ataca, atingindo a ilha com força avassaladora, perfurando-a sem esforço. Yu e as garotas se apressam para evitar seu caminho devastador, desviando por pouco da destruição causada pelo terceiro olho. Num movimento desesperado, Yu aponta sua arma antigravidade para o raio, conseguindo desviar seu ângulo e evitar uma catástrofe maior. Todos observam em choque e horror a devastação causada pelo raio vermelho, e Haruka rapidamente assume o comando, ordenando que todas as unidades recuem imediatamente e mantenham uma altitude baixa para evitar maior detecção. Yu e as garotas permanecem perto da superfície do mar, enquanto o basilisco lança outro ataque devastador na ilha. O puro impacto reduz a ilha inteira junto com a fumaça e o mar ao redor a nada além de sal.
Enquanto a equipe de operação se reagrupa e reporta a Haruka, ela os instrui a aumentar a velocidade da nave e recuar da zona de combate sem demora. A tensão é palpável enquanto todos se reúnem em volta de TA, seus rostos marcados por profunda preocupação, e Lisa se desculpa, reclamando de sua incapacidade de oferecer qualquer ajuda significativa. Apesar de seus melhores esforços, eles não tiveram escolha a não ser fugir, e Mitsuki, oprimida pela situação, sai da sala em silêncio. Yu continua a segui-la, mas Haruka intervém, parando-o para expressar sua gratidão pelos seus esforços em garantir o retorno seguro de todos. Ela o avisa que com a operação deles terminando em fracasso, a Nifel não ficará em silêncio e tentará eliminar Tear. Após falar com ela, Yu encontra Mitsuki a olhar o mar, com a expressão pesada de tristeza. Ele aproxima-se e diz-lhe para não se culpar pelo ocorrido, explicando que o comportamento inesperado do basilisco era algo que ninguém podia prever. Ela hesita por um momento, mas admite que sem ele e Taichi todos estariam perdidos. Ele diz para ela não se preocupar e a lembra da promessa que fez a Lisa, pedindo que se liberte da culpa que carrega constantemente. Ele a encoraja a não desistir, afagando-lhe a cabeça e lembrando-a de que devem fazer o melhor que podem com as habilidades que têm. Mais tarde, eles revisam as imagens do ataque da Nifel ao basilisco, procurando pistas para o seu fracasso. Mitsuki, com a frustração evidente, questiona como a operação meticulosamente planejada poderia ter falhado, apesar de terem considerado todas as variáveis conhecidas, incluindo a linha de visão do basilisco. Ele estuda as imagens de perto e aponta um crítico, detalhando que o basilisco não usou seu terceiro olho enquanto os perseguia. Se o tivesse feito, poderia tê-los alcançado e eles não teriam sobrevivido. Determinado a encontrar uma solução, ele procura Haruka e pede para falar com o Major Locke da Nifel por videochamada. Locke não perde tempo trazendo à tona o assunto de Ti, mas ele o interrompe, afirmando que não tem intenção de machucá-la. Em vez disso, ele pergunta se a Nifel pode fornecer-lhes outro Mistilten, mesmo que seja apenas um protótipo. Locke, cético, questiona por que ele pediria uma arma que já se mostrou ineficaz contra o basilisco. Ele argumenta que o design da arma não era fundamentalmente falho e insiste que, com modificações, há uma chance de sucesso. Locke relutantemente concorda em tentar, mas o avisa que não haverá mais chances se falharem novamente. E organiza uma reunião com Haruka e as garotas para compartilhar suas observações e a nova estratégia. Ele explica que a arma carece de armadura mítica suficiente, sugerindo que seus poderes profundos poderiam compensar a deficiência e aumentar sua eficácia. Lisa, contudo, levanta uma preocupação crítica, lembrando ao grupo que o terceiro olho do basilisco desintegra até Mithril em segundos. Ele reconhece isso, mas aponta que o terceiro olho disparou só 2 vezes no encontro anterior. Ele hipotetiza um tempo de descarga de 5 segundos entre os ataques do terceiro olho, período em que o basilisco fica indefeso, e atacar nessa janela vulnerável pode ser a chance de o derrotar. O grupo discute possíveis contramedidas, concordando que também devem antecipar ataques dos olhos normais do basilisco durante a janela de vulnerabilidade. Ele traça um plano para usar a arma reforçada para resistir aos feixes vermelhos normais e desferir um golpe decisivo neste momento crítico. O ânimo da equipe se eleva enquanto se unem em torno da nova estratégia, prontos para refiná-la ainda mais sob a orientação de Haruka. Ao sair da reunião, Taichi o detém com expressão séria. Ela o encurrala na parede, exigindo saber se a nova estratégia funcionará. Ele a tranquiliza. Este plano é a melhor opção e devem seguir em frente. Taichi hesita, então revela sua suspeita de que as reações rápidas do basilisco possam vir de uma habilidade adicional desconhecida e teoriza que ele pode ser capaz de perceber eventos no fim do seu tempo de descarga, tornando-o ainda mais perigoso do que haviam previsto. A conversa deles é interrompida quando Iris irrompe, pedindo a Yu para segui-la, e eles chegam para encontrar Mitsuki e Lisa em uma discussão acalorada. Mitsuki insiste em descer pessoalmente com a arma para ajustar a trajetória, se necessário, mas Lisa se opõe veementemente, alegando ser perigoso demais. A tensão aumenta até que Lisa, frustrada, esbofeteia Mitsuki e Furil intervém, oferecendo-se para assumir a tarefa, o que gera uma onda de voluntários da equipe. O grupo se une em torno de Mitsuki, enfatizando sua importância como capitã e pedindo que ela reconsidere. Comovida pelo apoio inabalável, ela desiste da ideia e aceita incluir todos os voluntários no plano para garantir a segurança de todos. Lisa, ainda emocionada, exige que ela prometa trazer todos de volta vivos. Naquela noite, Yu verifica Mitsuki, encontrando-a mais uma vez olhando para o mar. Ele a tranquiliza dizendo que ela não está sozinha, e juntos eles refletem sobre suas memórias compartilhadas e o laço que forjaram até agora. Num momento silencioso de compreensão, eles se abraçam chamando um ao outro de teimoso. Mais tarde, Yu decide verificar Tear, apenas para encontrar o quarto dela em ruínas com os médicos feridos e Tear em parte alguma. Em pânico, ele interroga um dos médicos que revela que Taichi levou Tear. Ele corre para encontrá-la, sua mente atordoada com descrença, e ele eventualmente encontra Taichi carregando Tear.
Ela declara que enquanto Tyr permanecer, todos serão alvos do basilisco, e insiste que Tyr seria mais feliz se tornando um dragão do que enfrentando a morte. Quando ele exige que ela devolva Tyr, ela estala os dedos, envolvendo-o em chamas. Ele escapa por pouco, percebendo com choque que Tahiti não é outro senão Kili. E diante de seus olhos, ela se transforma em sua verdadeira forma, cercada por chamas. Kili o provoca sem piedade com seu semblante frio e inflexível, e Yu, cerrando os dentes, exige saber se ela os enganava disfarçada o tempo todo. Seu sorriso astuto e silencioso é resposta suficiente para lhe causar um arrepio. A raiva e a determinação o invadem, jurando não a deixar ter Teer, declarando que jamais permitirá que ela faça de Teer uma noiva de dragão. Sem hesitação, ele levanta sua arma antigravidade e atira nela, mas ela evade o ataque sem esforço, movendo-se com uma graça que parece quase de outro mundo. Com um estalar de dedos, ela revida, liberando uma série de explosões de fogo que forçam Yu a saltar e desviar. Sua voz é calma enquanto ela insiste que Teer estaria melhor vivendo como um dragão, e com sua frustração crescendo, ele a interrompe, gritando bruscamente que Teer escolheu viver como humana. Sem se abater, Kili invoca um explosivo de matéria escura e o atira contra ele, e ele rapidamente materializa sua armadura, usando-a para absorver o impacto, mas a força o faz cambalear para trás. Ela segue com um golpe poderoso, estilhaçando sua armadura e deixando-o vulnerável. Por um breve momento, ele se lembra das palavras de Loki, que tem o poder de derrotar qualquer um, contanto que sejam humanos. Rangendo os dentes, ele pega um pedaço da armadura quebrada e avança contra ela, com determinação ardendo em seus olhos. Com pura força de vontade, ele a domina, imobilizando-a no chão. A oportunidade de tirar-lhe a vida está ao seu alcance, mas ele hesita, sua moralidade prevalecendo. Ao soltá-la e ir pegar Teer, Kili o observa com uma expressão ilegível e pergunta por que ele não a matou quando teve a chance. Ele responde com convicção que a vê como humana, e é por isso que não conseguiu acabar com a vida dela. Ela ri sombriamente, levantando-se, e diz a ele que pode ter Tyr. Antes de partir, ela o avisa que o basilisco é diferente de qualquer inimigo que ele já enfrentou. É uma criatura que pode até possuir a capacidade de prever o futuro. Suas palavras o deixam inquieto, mas antes que ele possa responder, ela voa até ele, e com um sorriso brincalhão, planta um beijo em sua bochecha, pedindo-lhe para ser melhor que o basilisco antes de desaparecer nas sombras. Assim que ele recupera a compostura, Lisa e Mitsuki chegam. Lisa imediatamente tira Teer dos braços dele, com o rosto cheio de preocupação, e a leva às pressas para a enfermaria. À medida que a notícia se espalha, o grupo descobre a verdade chocante. Tahiti sempre foi Kili disfarçado. Mitsuki, com uma expressão sombria, pergunta se é realmente possível que o basilisco possa ver o futuro. Ela considera a possibilidade e os outros concordam, embora Iris ainda não acredite na farsa de Kili. Mais tarde, Mitsuki convoca uma reunião para rever o plano de ataque mais uma vez e explica que a arma será lançada de uma altura de 15 km e que todos se moverão para o local de lançamento usando um grande transportador fornecido pela NFL. Mitsuki e Furil terão a tarefa de controlar a descida da arma, um trabalho dificultado pelas prováveis tentativas do basilisco de interceptá-la. Eles terão que manter suas posições acima da arma para assegurar que sua trajetória seja precisa, recuando apenas segundos antes do impacto. O perigo é considerável, pois escapar da explosão resultante exigirá sincronia e coordenação perfeitas. Ela então descreve 3 planos de contingência caso a situação se torne imprevisível, garantindo que cada um dos membros da equipe saiba seu papel. E o Aerys, em particular, tem papéis flexíveis que se adaptarão às circunstâncias. Antes que o grupo se disperse, todos tiram um momento para verificar Tia, que permanece inconsciente, mas estável. A visão dela reforça a determinação deles enquanto se preparam para enfrentar o basilisco mais uma vez. Enquanto isso, o basilisco cessou seu avanço implacável, permanecendo imóvel e olhando para o céu. Ermika, monitorando a situação de perto, nota a imobilidade inquietante da criatura. Com apenas 3 minutos restantes até a arma ser acionada, a tensão é alta enquanto a equipe se aproxima do local de lançamento. Ermika dá a ordem final e a arma inicia sua rápida descida. Ao cruzar a marca de 12 km, o basilisco reage, disparando um feixe de seu terceiro olho. Wu e os outros ajustam a trajetória em resposta, mas Mitsuki avisa que o ataque veio mais cedo do que o previsto. A mudança estratégica do basilisco os força a implementar planos de contingência mais cedo do que o esperado. Lisa especula que o ataque inicial é uma tentativa deliberada de preparar outro ataque. A equipe avança enfrentando os raios implacáveis do basilisco, enquanto encurtam a distância para os 5 km. Conforme suas previsões, o basilisco dispara um segundo raio, forçando a equipe a se adaptar novamente. Ao se aproximarem da marca de 2 km, a criatura lança seu ataque mais devastador até então. Sem outras opções, a equipe abandona a arma, iniciando o plano B. Eles descem rapidamente com as armas em punho e iniciam um ataque ao basilisco antes que ele pudesse disparar outro ataque do seu terceiro olho. Lisa mira no terceiro olho, estilhaçando-o com um golpe preciso de sua lança, e Yue dispara sua arma antigravidade, enquanto Furil libera seu ataque aeroblástico. A equipe converge no basilisco, atacando com precisão coordenada para destruir seus espinhos de diamante.
Ele invoca seu canhão maciço e desfere um golpe devastador enquanto Mitsuki e os outros canalizam seus poderes combinados em uma barragem implacável. Seus esforços culminam em um golpe final poderoso, que reduz o basilisco a nada além de restos estilhaçados. Na enfermaria, a condição de Tia se estabiliza agora que o dragão foi derrotado. Sua respiração volta ao normal, e o brilho sinistro de sua crista de dragão desaparece. O time, exausto mas triunfante, se reúne para celebrar a sua vitória suada. Lisa, com lágrimas nos olhos, diz a Mitsuki que suas condições para o perdão foram atendidas. Elas se abraçam, unidas pelos outros num abraço em grupo sincero. A Nifel recebe a notícia da vitória, e o Major Dylan e Locke celebram com orgulho. Locke parabeniza Yue pessoalmente, expressando sua admiração pelo sucesso deles. Quando o grupo retorna à academia, eles são recebidos por Charlotte, que fica emocionada em vê-los, embora seu foco, como sempre, seja principalmente em Oberon e nas meninas. Enquanto voltam às suas rotinas, Yue compartilha um momento íntimo com Mitsuki. Ela reafirma seus sentimentos por ele, lembrando-o que não são irmãos de sangue, e que não desistirá dele. Mais tarde, ele confia em Iris, revelando a verdade dolorosa sobre o acordo que fez há 3 anos. Ele explica que cada uso de seus poderes o faz perder memórias, e teme que, se continuar, possa esquecer até mesmo dela. Ela o tranquiliza com um sorriso caloroso, prometendo guardar as memórias deles para os dois. O apoio inabalável dela lhe dá uma sensação de consolo enquanto se preparam para enfrentar quaisquer desafios que possam surgir.